Hello, hello! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Ferro Talk, o podcast do marketing. E hoje eu trouxe duas mulheres muito especiais que eu conheço bem, que caminham comigo, para falar de um tema muito importante, cada vez um tema que está sendo olhado, saindo do raso, indo para o fundo, porque isso sempre existiu, mas hoje se fala muito e muito mais se estuda sobre isso, que é gestão e cultura de pessoas nas empresas. E também em todos os tipos de liderança e como que a gente precisa olhar para isso. Então, eu tenho aqui comigo a Tati Matos, né? Vocês já me viram várias vezes com ela, enfim, todo mundo sabe, eu sou assessora dela, acompanho ela também nos eventos, as coisas que ela tem do clube. Ela é líder da comunidade W2W da Palhoça e ela tá agora empreendendo também. Na verdade, assim, empreendendo, mas ela já tem as raízes, né? Depois já falar um pouquinho sobre isso. No Desapego J, que é um negócio dela que envolve moda e consumo agora, né, Tati? Seja bem-vinda. Hello, hello. Já pegou, né? Já pegou, né? Ela sempre fica pegando isso. E trouxe a Indy também, uma convidada especial pra gente, Indianara Burato. Ela é fundadora, ela é empresária e fundadora da Valora Benefícios. E eu escolhi trazê-la. Assim, o motivo que eu trouxe a Tati pra mesa, ela já é uma pessoa que caminha comigo, eu admiro muito. Então é um motivo mais óbvio. Mas como vocês não me veem tanto com a Indy, eu posso te chamar assim, né, Indy? Pode. Como vocês não me veem tanto com a Indy, explico o motivo de ter trazido ela para essa mesa, até dividir com a Tati. Ela é uma mulher que aqui na nossa região e principalmente no nosso clube já se tornou um símbolo de cultura, né? Cultura e liderança. E ela trabalha muito isso no digital, ela mostra isso também no digital, eu acho isso muito legal. E eu acho que independente do segmento que ela vai falar, né? Do segmento da Valora, enfim, o que ela aplica lá dentro, mas independente do segmento, eu acho que tu és uma pessoa a ser seguida nesse sentido de olhar para como tu cria as coisas e como tu pensa nas pessoas do teu time e as experiências que tu cria para essas pessoas, porque nós que temos time sabemos o quão desafiador é manter as pessoas alinhadas com a empresa, não só com os objetivos, porque às vezes os objetivos financeiros estão sendo alcançados, mas o restante, a energia e a cultura do time. E será que a gente está entregando, vamos dizer assim, no padrão e dentro daquilo que a empresa acredita? Então, o motivo de ter te trazido para essa mesa é esse. Eu sei que tu vai ter bastante coisa aí para dividir com a nossa audiência. Obrigada. Legal. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É para falar também hello, 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 hello. Maravilhosa. Então vamos falar juntas? Vamos. 1, 2, 3. Hello, hello! Agora sim, agora começou. Ó, a gente já tá. Agora a gente fez. Eu fiquei pensando, poxa, poderia ser uma coisa legal no podcast, né? Fazer isso com as convidadas, quando tem intimidade, né? Tem que ser praxe. Tem que ser, muito legal, adorei. Tati, fala um pouquinho pra gente nessa questão de liderar essas mulheres, já tá fazendo isso há alguns anos. Divide um pouco com a gente os desafios e onde é que tu busca sempre essa tua alma incessante de fazer coisa diferente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Poucas pessoas na minha vida eu conheci tão determinadas a entregar excelência igual essa mulher. Tudo que ela faz, ela quer fazer melhor do que ela fez da última vez, melhor do que ela sonhou que ela ia fazer. A preocupação dela com como as pessoas vão viver aquele momento, aquela experiência, ela se preocupa com a parede, com o teto, com o chão, com o guardanapo, com o papel higiênico, com a música. Será que a altura tá boa? Será que não tá? Com a comida, com a dinâmica. Foi muito tempo de dinâmica, foi pouco tempo de dinâmica. Será que tá chato? Será que as pessoas estão gostando? E assim, eu amo isso em ti, porque tu sempre eleva a minha régua. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma coisinha nota 8, eu lembro de ti. Eu Sério? lembro, não, a Tati faria se fosse nota 10. Então, queria dividir isso contigo. Que bom. Fico feliz por essa percepção tua. Eu não sei se isso é uma coisa que eu aplauda tanto, porque isso às vezes me machuca, assim, um pouco. De querer sempre estar me aperfeiçoando e melhorando, porque às vezes a minha entrega, ela não condiz tanto com o que eu necessariamente precisasse entregar, né? E isso às vezes eu tenho tentado olhar e visto se realmente tá condizente com o que eu preciso fazer, né? Para as pessoas que vem caminhando, enfim. Mas sim, Tami, eu sou uma pessoa que eu decido sempre fazer o meu melhor.
Isso eu acho que é meu perfil, sabe? Não é algo que é cobrado meu, não é algo que vem de cima e que as pessoas olham e que falam pra mim, Tati, tu tem que fazer. E eu fiz o comentário relacionado ao clube, mas eu digo isso pra ti como mulher. Porque quando tu vais fazer qualquer coisa na tua vida, se tu for fazer uma coisinha pra eu comer, se tu for montar um pratinho pra mim, que não tem a ver com o trabalho, tu vai, sabe? Tu vai botar excelência naquilo dali. Então isso é teu, né? Sim. E a minha preocupação maior até, Tami, talvez eu não me considere uma pessoa 100% em tudo que eu faço nesse sentido aí de colocar o meu 100% mesmo. Mas quando eu estou atrelada a pessoas e a empresas, aí eu coloco todo o meu empenho. Porque eu sei que eu crio uma expectativa na pessoa que está me contratando. E as pessoas que pagam para ter o meu produto, meu serviço, né? Enfim, o clube ele acaba sendo serviço e eu também trabalho como influencer, eu acabo fazendo um serviço, prestando um serviço para marcas. Eu obrigatoriamente me comprometo a fazer o meu melhor, porque eu sei que as pessoas estão colocando, né, disponibilizando ali um crédito em mim, na minha pessoa. Uma energia, um investimento. Um investimento em mim. Então, eu faço com gosto, eu faço com maior vontade, porque eu sei que eu preciso, de alguma forma, corresponder àquilo que a pessoa coloca, né? De expectativa na minha pessoa. Então, mais do que ser só o meu perfil, eu sou uma pessoa que gosto de entregar o meu melhor, eu gosto de fazer 100% para essas marcas que caminham, para as pessoas que caminham comigo, mas é também com esse olhar, sabe? De olhar para a marca e ver, poxa, não, ela me contratou, ela me deu um voto de confiança, eu necessariamente preciso entregar o meu 100%. E eu te digo assim, como pessoa que caminha contigo, todas as marcas... Gente, eu esqueci de... Não, calma, volta na apresentação da Tati. Vamos lá. Líder da comunidade W2W Palhoça, empreendedora do Desapego J e super, hiper, mega influencer. Maravilhosa. Dedicada. Sempre entrega tudo. Como é que eu esqueci dessa parte, gente? É verdade, mas eu lembrei. Esquecemos, não, calma. Ela lembrou no meio do caminho. Essa mulher é tudo. E esposa, né, do Giovanni, e mãe, e tudo no meio do caminho. Mas, assim, em relação especificamente a essa questão de influencer, o que eu sempre ouço das marcas que... eu te indico, claro que tem marcas que tu trabalha que não foi eu que indiquei, né? Mas que eu indico. Meu Deus, a Tati entrega tudo. Mesmo a gente não consegue finalizar com a Tati, né? A gente quer continuar, porque essa tua ânsia de não entregar, não é nem necessariamente a mais. Aquilo que eu me comprometi, entrego com excelência. E tu tá sempre pra frente, vamos fazer mais um look, vamos fazer mais um look. É chuva, é sol, ela tá lá sempre pra entregar, isso é maravilhoso. E a gente tava falando sobre isso esses dias, né, Tami? Tu tinha até me falado e ficou marcado em mim. Que tu tava ouvindo, eu acho que foi Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho. A palavra do ano é comprometimento. Comprometimento. As pessoas estão num mundo turbulento de demandas em todos os sentidos, não só no negócio, mas em casa, com filho, com esposo, querendo melhorar relacionamento, querendo melhorar o seu espírito, né? Querendo estar mais próximo de Deus. Isso é um tema que tem sido muito levantado. As pessoas querem estar mais próximas de Deus. Ainda bem, graças a Deus, isso. Amém. Que moda boa essa, né? Então, eu sinto que cada vez mais as pessoas têm muitas demandas, mas o comprometimento, às vezes, ele passa, ele fica de lado. E eu acho que esse é o ponto mais importante, é o ponto-chave para um negócio de êxito, é a gente se comprometer, de fato, com o nosso público, com a nossa marca, com a nossa imagem e com o nosso cliente. Então, comprometimento, para mim, é tudo. Esse ponto no Ícaro, aqui no final do ano, ele abre, enfim, né, a vida dele ali, está sempre respondendo, ele é copy, né, então ele tá sempre respondendo as caixinhas de perguntas. Uma pessoa perguntou assim para ele, isso deu chave, né, para isso que eu falei pra Tati, no segmento do marketing, quem vai se destacar? Porque tem várias coisas, né, dentro do marketing, tem copy, enfim, tem designer, tem infoproduto. Sabe o que ele respondeu? O que entregar no prazo. O que for comprometido. Por que que eu vejo que isso acontece? Porque, especificamente no segmento do marketing, se pulverizou muito. Então, inclusive, quando eu abro uma vaga, aí falando de pessoas lá na agência, eu abro uma vaga, por exemplo, para social media, né? Eu tenho que falar claramente, gente, social media não é pessoa que gosta do Instagram. Social media é uma profissão, precisa ser formada. Tem que estudar, tem que ser feito um curso, tem que ter manuseio dos aplicativos corretos, tem que ter uma noção, tem que ter copy, tem que ter várias coisas. E aí, como isso se pulverizou muito, e vamos dizer assim, né, não quero sofrer hater, qualquer pessoa
Hoje é social media, entendeu? Fazendo. Baixou o Canva, fez duas artezinhas ali, já faz um perfil, já faz uma logo, sou estrategista, claro, né? Sempre. Social media estrategista. Então, assim, isso se pulverizou. E aí eu explico isso, né? Gente, se você já tem formação na área, por quê? Porque nós somos uma empresa que precisa de, né, a pessoa que venha já com pelo menos a bagagem mínima, vamos dizer assim, o saber fazer. Porque depois, uma das os nossos desafios é sempre estar lapidando, né? A gente tem que a gente vai lapidando as pessoas, enfim. Então, o Ícaro falou isso e eu gravei muito e tenho sempre comentado com os meus clientes. Sabe o arroz com feijão bem feito? Tá entregando no prazo, quem está se comprometendo com aquilo não precisa fazer uma coisa... Às vezes não precisa inventar a roda, né? É o básico que muitas pessoas não conseguem mais fazer. Não conseguem, às vezes, cumprir o prazo, não conseguem se comprometer com o cliente em outras vertentes, né? E às vezes isso se dá até em relação a prazo dentro do nosso time. E aí tu sabes o quanto um não cumpre aqui... Isso. E isso está totalmente ligado à cultura, né? Porque a partir do momento que tu tolera que ele não entregou, as outras pessoas que estão ao redor, daqui a pouco também não estão entregando e viram uma cultura de não entrega. E aí vira uma cultura de não comprometimento. Isso é muito normal, né? Eu digo que o líder, tudo que ele tolera, cresce. É uma frase que eu sempre uso. Então, o não prazo... ele faz parte da cultura. Todas as empresas têm cultura, né, Tami? Tem a cultura boa, tem a cultura ruim, tem a cultura do comprometimento. São os hábitos que tem dentro da empresa que deixam a cultura forte ou fraca, né? E sempre ela é o espelho do dono. A cultura ela é top-down, ela vem de cima para baixo. Se o líder não é comprometido, quem dirá os seus funcionários? Quem dirá os seus funcionários? Mas é isso. Poxa... Quem faz ali os aspectos da cultura sempre é o dono. Quem vai manter a cultura são os líderes, todo mundo que faz gestão de pessoas. Porque são os líderes que estão todos os dias conversando com as pessoas. Então, eles são os grandes responsáveis por fazer com que aquela cultura esteja viva e seja permeada todos os dias. E são eles também os que toleram, né? São eles também que dizem sim, que dizem não. E aí, quando o líder é fraco, acaba acontecendo muitas coisas ruins, o ambiente fica ruim, fica... né? E no caso, assim, falando especificamente hoje se quiser contextualizar também primeiro o que é a Valora, né, para as pessoas... Sim, eu já acabei me metendo aqui, né, no papo de vocês. Não, imagina, nossa. Fala um pouquinho contextualiza o que é a Valora e depois vou te perguntar o que eu queria. A Valora é um hub de benefícios, Valora Benefícios. O que é o conceito de hub? Nós temos dentro do nosso portfólio 13 produtos com diversas operadoras e tudo que uma empresa privada de médio e grande porte necessita contratar em benefícios, nós temos essa solução. A ideia, a intenção é que a Valora seja sempre o canal de confiança da empresa na contratação de benefício. Benefício para o seu funcionário, só para contextualizar. Vou dar alguns exemplos. Vale alimentação e refeição, ponto eletrônico, folha de pagamento, empréstimo consignado, antecipação salarial, vale transporte, que é um produto bastante complexo, é uma dor grande das empresas fazer o pedido, a logística, tudo mais. Enfim, o que eu percebi ao longo do caminho? A Valora ela começou como creditar, uma empresa voltada para crédito consignado, e no decorrer do caminho eu percebi que os meus clientes, eles tinham várias dores na contratação de benefícios. Ouviu a tua audiência. Isso aí. E aí eles tinham muitas dores em saber qual o benefício melhor, qual o benefício com menor custo e qual fornecedor era melhor para toda essa dor que ele tinha. Então, nós começamos a fazer testes com produtos, mas eu percebi que eu precisava também ter diversas operadoras. O que é diversas operadoras? Eu vou dar um exemplo de um dos produtos. Vale Alimentação e Refeição. Que marcas que vocês lembram de Vale Alimentação? Ticket, Sodexo, VR, Alelo. Hoje em dia já tem iFood Benefícios, Caju, Swile. Esses não conheço ainda. Né? Da minha época, Flash. São milhares. Qual que é a melhor? Depende. Qual é a tua dor? Né? Então, é preço?
sistema operacional, é algum relatório específico, é centro de curso, aí tem milhares, né? Então, colocar várias operadoras fez com que a Valora crescesse muito, porque quando eu chego num cliente que tem a operadora A e tá doendo, eu tenho a operadora B, C, D, E. Isso torna competitiva. E me torna competitiva. Então, dos 13 produtos que a Valora tem, 12 são terceirizados. Um apenas é próprio, que a gente lançou agora há pouco tempo internamente, e para o mercado a gente vai lançar em breve, a partir do dia 19 de março, que é o V-Cuida. O V-Cuida, ele é um produto de telemedicina, só que de telemedicina com cuidado mais amplo para o colaborador. A telemedicina nada mais é do que a consulta, né, com algumas especialidades por online. Mas a gente tem aí assistência médica, assistência residencial, auxílio funeral, então é um pouco mais completo, né? A gente acredita muito no cuidado do colaborador. Quem valoriza pessoas, impulsiona negócios. E tu ainda falou que é um assunto que antes não era tão comentado, porque antes, na geração do meu pai, dos meus avós, o que era moda? Trabalhar num único emprego. A cultura era essa. Se eu pedisse para sair daquele emprego, aquilo ali era feio. Era uma vergonha. Era uma vergonha. A carteira assinada era... Diversas vezes era feio Era uma demais, coisa né? ruim. Não, se o líder batia na mesa, se o líder era autoritário, se pagava pouco, eu tenho que engolir, porque se eu pedir para sair desse emprego aqui, culturalmente é feio. E cada vez mais, graças a Deus, está em voga que cuidar do colaborador, cuidar das pessoas que estão dentro da empresa é o que fará o sucesso da sua empresa. Eu percebo muitos líderes que ficam tão focados nos resultados, nas metas, mas o ponto focal ele esquece, que é o cuidado com o colaborador, o engajamento, a satisfação, o desenvolvimento. Tu falou ainda pouco de salário. Sabias que tem uma pesquisa da Cato, feita em 2022, que quando se pergunta o motivo da pessoa ter saído do emprego, a maioria delas falam que foi por causa do líder e por falta de reconhecimento. A gente sabe, né? As pessoas querem ser reconhecidas. O que acontece, Tami? O líder, às vezes, por falta de comunicação, por falta de um olhar, mas geralmente é comunicação. Porque, claro, vai ter várias falhas, mas a comunicação ela é a chave do sucesso entre um líder e um liderado. Os alinhamentos bem feitos, olhar no olho, pedir feedback. Tami, tá tudo bem? Semana que vem a gente tem esse desafio. Eu sugiro que a gente vá para esse lado. Qual é a tua opinião? Vamos juntos. Na próxima semana a gente senta de novo. Na próxima semana a gente senta de novo. Então eu tô o tempo todo alinhado contigo. Então se tiver um ruído, eu daqui para frente vou corrigir esse ruído, certo? Mas o líder que não se comunica, daí daqui a 3, 4 meses... Aí já... Eu vou desligar o fulano, chegando, né? Aí eu vou desligar o fulano. Por quê? Porque ele não está entregando. Por que ele não está entregando? O que faltou? Quase sempre, assim, ó, é claro que existe pessoas de má índole, existe pessoas que não são tão comprometidas, mas eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes, a culpa é do líder. Na maioria das vezes. Quase sempre é do líder. O líder que não conseguiu fazer com que os liderados se inspirassem nele, encabeçassem esse projeto, não teve comunicação. E eu acho que uma ponta muito importante que a gente pode levantar, que a nossa tendência natural é falar. E os melhores líderes, eles ouvem. Escutatória, né? A gente precisa ouvir. Então, assim, quando eu só fico falando, espero o resultado e eu não ouço, a gente estava até falando sobre isso, né? Até olhando para o mercado mesmo, para o cliente. Olha o que tu disse. A gente era acreditar. E aí a gente percebeu a necessidade do cliente. Então, ouvir o audiência. Pode ver que os maiores crescimentos estão em ouvir. E o G4 fala muito isso, né? Crie um produto que atenda a necessidade do cliente. Então, você ouve o cliente e cria o produto para ele. Você não cria um produto porque você acha que aquele produto tem que ser criado e depois você vai tentar convencer alguém. Não faz Escuta isso, né? Isso na grande maioria das vezes dá errado. Então, assim, por exemplo, o Ferro Talk é um produto que traz posicionamento, tanto para mim quanto para o convidado aqui, né? Eu faço marketing, eu posso falar isso abertamente, porque ele me dá um espaço para que as pessoas possam me ouvir.
e dar um espaço para o convidado também. Mas ele é um produto. Então, assim, eu ouvi a minha audiência, porque vários clientes meus, vamos alugar um podcast. Vamos ver um podcast. Tu seria hoster do meu podcast? Tu iria lá porque as pessoas também querem ser ouvidas na sua audiência pela sua rede. Então, o que eu fiz? Eu ouvi o meu cliente. E eu já tô há um Atrelada à tua vontade também. Claro, atrelada à minha vontade. Tem que ter um né? Porque daí tem que ter um propósito, tem que ter a junção ali pra dar o... Né? Eu não faria uma coisa que eu não me sentiria bem, vamos dizer assim. Mas, há quanto tempo existe podcast? Há quanto tempo eu poderia ter feito isso? Mas precisou que algumas pessoas trouxessem isso pra mim e aí eu conseguisse encabeçar. E no início do ano, quando eu tava lá no curso, eu não lembro agora qual foi a pessoa que falou lá dentro do G4, que eles construíram muita audiência em cima de corte de podcast, né? Muita audiência. E que basicamente é um investimento. Assim como tu vai investir no tráfego pago, tu vai fazer um investimento aqui para que as pessoas tenham acesso. E vou dizer para vocês onde é que foi a minha decisão de fazer o podcast. Não foi no curso. Foi quando uma aluna minha de mentoria falou o seguinte para mim. Quando acabou, a gente fez 3 horas juntas. Ela finalizou, ela só me conhecia pelo Instagram, né? E aí a gente fez as 3 horas e no final eu sempre pergunto, eu sempre quero feedback. Fez sentido pra ti? A expectativa que tu tinha, né? Sim. Com essa mentoria, atendeu? Pode falar. E aí ela pegou e falou assim pra mim, Tami, eu tô impressionada. Ela falou assim, que a pessoa que tava aqui comigo, conversando comigo, tu não parece assim no Instagram. E eu acho que eu sou uma pessoa bem ativa no Instagram. Mas eu não apareço muito lá, eu estou tentando me puxar nesse sentido, eu não apareço muito lá para falar o que eu penso, ou sobre como eu faço as coisas. Mas tu tá se puxando agora muito mais, eu Tô me acho, puxando né? mais. E aí ela falou isso pra mim, então eu falei, gente, como assim? Eu faço marketing, eu tô lá e olha, ou seja, quanta demanda reprimida tem na minha audiência que se me visse dessa maneira, me contrataria, claro e objetivamente. E aí eu vi esse gargalo e pensei, como que eu vou... Só que daí, claro, quis fazer do meu jeito, né? Eu não ia simplesmente alugar um podcast do nada. E fiz toda uma história, fiz Porque uma a gente marca. faz bem feito, né? Não, porque quando a gente para pra fazer o legal, não, vai ser tudo... Claro, porque daí... Aí eu fui estudar pra ver como isso poderia ser um produto, como a longo prazo poderia remunerar. Enfim, daí é produto, né? E o tempo inteiro a gente fica... Porque, assim, a vida... Nossa, do empreendedor, eu digo empreendedor porque, como diz meu marido, né, empresário é o cara que tem mais de 1 milhão líquido na conta, né? Então eu não me considero empresário ainda, por enquanto eu fico usando o termo empreendedor. Meu marido é contador, né? Ele sempre fala isso. Então, aqueles que qualquer pessoa, né, começa a vender coco, sou empresário, né? Então tem que cuidar pra não subir muito pra cabeça. Então eu ainda tô ali no campo do empreendedora. E eu olho muito pra isso, assim. O empreendedor, ele tem que estar sempre olhando pros seus produtos. Por exemplo, agora, como tu fala, Tami, a gente vai, né, colocar, testamos internamente e vamos colocar para rodar um produto novo. Sim. Isso é sair da zona de conforto, porque assim, tu já tinhas uma amplitude de produtos. A gente tá o tempo todo saindo da zona de conforto, né? E eu acho que isso que é o lado bom e positivo das empresas que desejam crescer, né? Não quer crescer, fica no conforto. Quer crescer, saia do conforto. Normal. A gente tem que estar o tempo todo se reinventando e existe sim concorrência para quem está no topo. Eu ouço muito essa frase, não, eu faço muito diferenciado, não tem concorrência. Tá, peraí. Antes não tinha Uber, o taxista andava sozinho, né? E não tinha o Netflix. Não tinha Netflix, eram as locadoras de vídeo, vocês lembram? É da tua época, né? Locadoras, né? As locadoras. Veio o Netflix solucionando a dor do cliente. Depois do Netflix veio o quê? Veio o Prime. Veio o Prime. É claro que depois vem quem copia melhor, né? Mas eu sempre digo que se tu tens dinheiro, investimento e ideia, tu pode ser copiado. Mas sabe uma coisa que não se copia? A tua cultura. Então, a cultura, ela é uma vantagem competitiva enorme, que só tu tens. Só tu tens. E tu tá falando ali de líder, que o líder ele precisa ter escutatória, que isso tu fez o G4, eu ouvi isso lá também. Mas eu digo que ele também tem que ter humildade e pulso firme. Escutatória porque tu tem que ouvir. Humildade para tu reconhecer muitas vezes até o teu próprio erro numa conversa, enfim, né? E claro, quando tu é humilde, tu inspira. Só que ao mesmo tempo pulso firme para cobrar. É líder bonzinho,
não cobra, não orienta, então... E o que ele tolera, cresce. E o que ele tolera, cresce. Já aprendi isso, isso que eu sou uma aluna... A Andy sempre fala sobre cultura e sempre falou que me tocou muito foi sobre a zona de conforto mesmo. Cara, desde que eu te conheço, que tu falava, cara, quando a gente tá na zona de conforto, eu falava assim, meu Deus, mas ela não tá, ela nunca tá, ela tá sempre inventando, ela tá sempre em movimento, que tem a ver com o que eu acredito. E eu pensava, gente, mas ela já inventou de tudo, será que ela tem pra inventar mais? E cada vez que eu sento com ela, cara, tem um produto novo. Sim. Aí a gente tá inventando a roda. Cada ano tem um planejamento, no planejamento estratégico, sempre tem alguma coisas pra gente fazer, né? Sempre tem uma coisa diferente pra gente fazer. Eu acho muito massa isso. É cansativo? É. Mas aí é que tá. A gente não vai inovar, vamos parar aqui. Daqui a pouco vai aparecer alguém, alguma empresa... Que vai fazer. Que vai fazer. Vai fazer. Então, de novo, a gente está olhando para o cliente, a gente está escutando o cliente, a gente está fazendo algo novo e está melhorando também o que já temos. Né? Não adianta também parar a no gente está tempo sempre inovando, está trazendo sempre coisa de fora. Só que muitas vezes dentro de casa tá um caos, tá bagunçado, né? Então, muitas vezes quando uma empresa cresce e cresce rápido, a gente vai precisar organizar esse caos, né? Progresso e ordem. Ordem, não é ordem e progresso só na bandeira. Né? Só na bandeira. Realmente tem que organizar a casa, olhar para dentro de casa e alinhar o planejamento para que de fato faça sentido, porque senão, eu tô trazendo novo, tô trazendo produto novo, só que dentro de casa tá um caos, os processos não estão alinhados, a cultura tá desalinhada, os funcionários estão desmotivados e aí não adianta a estratégia que for. Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. É isso. Não adianta eu ser a fodona do planejamento estratégico, do orçamento, que a gente é muito ligado nisso, se eu não estou cuidando da minha cultura. Por isso hoje é tão difícil, eu acho, de contratar pessoas, né? E elas permanecerem na empresa. Porque já conhecem o sistema de empresas tão boas, cuidarem dos colaboradores e aí pessoas não querem ficar em qualquer lugar. Nós somos vitrine, hoje é muito... Gente, o que eu mais escuto hoje... Meu pai tem empresa há 30 anos. Hoje ele trabalha num ramo bem diferente do que ele trabalhou há 30 anos atrás. Mas a dificuldade de ele arrumar pessoas e é num segmento muito mais chão de fábrica, sim, assim. Que é pior ainda para contratar, contratar, ainda né? para contratar, para ficar, mas Instrução. igual é cultura. E igual as pessoas não têm permanência porque essas pessoas que também são chão de fábrica querem estar em lugares que dê algum benefício a mais para elas. Então, eu acho que ganhar também o que colaborador dê benefício, que pague bem, que tenha reconhecimento, que tenha um clima legal, que tenha um líder bacana, que faça campanha, que engaje. São N coisas para fortalecer a cultura. Desde a contratação, como é que tu faz essa contratação, até o cuidado do colaborador no onboarding, quando ele chega, que é o primeiro impacto que ele tem com a empresa, que muitos líderes negligenciam isso, né? O onboarding Não, é porque... Sabia que o onboarding leva 9 meses? O onboarding não é só no dia que chega, O G4, né? ele fala uma coisa, tu estava com certeza nessa aula, eu acho que foi o Jonathan que falou essa aula, o custo do onboarding mal feito. Em 3 meses a pessoa tem que ir embora, porque foi feito, não foi feito. E o custo, assim, ele fala, aqui a gente olha para isso. O custo do funcionário que entra, porque daí tem o tempo de treinamento, que ele ficou, né? Ele fica 3 meses, ele vai embora. Tem o custo desse cara que não deu certo, ele não ficou. E isso puxa muito a gente lá para a fase da contratação. Quem contrata certo, contrata certo, tem mais chance, contrata errado. E aí, às vezes até tu contrata certo, mas quando chega no onboard, eu digo da agência, porque assim... Quem faz a contratação é tu? Na verdade, assim, a pessoa vai fazer um teste, né? Eu faço a primeira seleção, aí a parte do teste não é comigo, é com a Carol e com a Andresa, faz o teste lá, eu vejo o resultado do teste. Dependendo do resultado, vem pra reunião, dependendo não. Mas é legal que tu já faz o teste, isso é muito legal no processo de contratação. Porque tem gente que contrata sem teste, assim. Tem? Tem. Um monte de gente faz só o processo de entrevista. Não tá pra fora, né? Daí as crenças dele, como tem uma parte né? técnica, Os viés. como tem uma parte técnica ali, não tem como. Então, assim, no meu caso, né? Quando eu contrato pra operação, a pessoa vem pra social media, ela fica em 1 semana de teste. Eu já falei isso pra algumas pessoas, as pessoas ficam meio chocadas, mas sim, a pessoa vem, ela vai ficar de 3 a 5 dias. E aí ela vai fazer um pouco de cada processo que eu vou precisar que ela execute quando ela... Só que assim, muitas vezes a pessoa passa na parte técnica e na entrevista comigo não. E aí tem tudo a ver com a cultura. Porque aí tem tudo a ver com a cultura. Tipo, vou dar um exemplo, não tentando catequizar ninguém, novamente, não quero sofrer hater, né? Enfim, mas assim,
Às vezes a pessoa vem e não fala nada pra mim sobre religião. E a gente tem que ter muito cuidado também, né? Porque isso, enfim, né? Lidando com pessoas tem que tomar cuidado. A pessoa às vezes não fala nada. Isso aí, ok, né? Quem nos segue, quem acompanha, sabe que eu sou uma mulher cristã. Então, tipo assim... Mas ok, finge que a pessoa não viu, né? Essa informação. E aí ela vem comigo pra essa reunião. Se ela não fala nada, ok, vai passar. Mas vamos dizer que ela venha, como já aconteceu, e eu falo, porque Deus, né? Daí eu falo, pra ver também como a coisa vai acontecer ali, né? Falam, porque a gente tem essa cultura, a gente acredita que Deus caminha com a gente e tal. E a pessoa vai pegar e falar pra mim, não, acho que Deus não tem nada a ver com isso. Mas tu como... E aí... Pode falar. É legal, porque nesse teu exemplo a pessoa acabou falando. Ela falou... Mas é legal o líder que está entrevistando, ele estabelecer o critério que ele deseja identificar. Claro. Se pra ele é muito importante que essa pessoa... pra mim acredite. Na verdade, não tem a ver especificamente com a religião. Como eu falo, eu sou uma mulher católica e a minha professora que explica a Bíblia é pastora, Juliana Cabral. Vocês fazem curso com ela também, né? Sim. A Ju Cabral. Sim. Ela é evangélica? Sim. E eu sou católica. Então, tipo assim, não é sobre o viés do negócio. Sim. Mas eu não posso ter no meu time uma pessoa que na segunda-feira, quando a gente toma nosso café e faz uma oração, ridicularize aquilo. Porque daí aquilo ali vai me ferir diretamente, vai ferir a cultura da empresa. Então, assim, não tem como. A gente já não avalia mais pessoas pelo papel, né? Pelo que vem no papel. Não, então, assim, papel aceita tudo, né? Se meu pai fala papel, projeto, processo, vai ver. Não, primeiro tu me processa, vamos ver depois se tu ganha. Né? Porque o papel, pra abrir um processo, não precisa de nada. Só precisa de uma ideia maluca, tu vai processar uma pessoa. E depois? Então, assim, o papel ele vai aceitar. Depois, ali na frente, a gente vê. Então, eu acho que essa questão da contratação... E por que eu falei que eu vejo como líder que eu negligencio um pouco o onboarding? Porque eu teria que ficar mais perto ali do processo, sabe? Só que como... é o que eu falo, eu estou implementando um sistema novo que a gente usava o Trello e agora a gente está com o ClickUp, né? Eu já estou sofrendo porque eu vou ter que parar a minha operação para botar o sistema novo. Quando eu digo sofrendo, é que eu já sei que eu vou ter entraves ali. E aí eu já peguei o melhor pacote que o cara tinha, o pacote em que ele faz, porque o pacote em que ele me ensina para passar para as gurias não vai funcionar. É o pacote onde ele deixa o meu dashboard todo pronto do sistema interno novo e ele vai treinar as meninas separadamente, porque eu não tenho como parar a agência, vou parar a agência 3 dias para botar o sistema. Então são coisas assim, então quando a pessoa entra, ela já entra no olho do furacão, vamos dizer assim. E muitas vezes eu vejo que às vezes não dá certo e a pessoa vai e eu vejo no olhar dela, quando ela vem dizer para mim que ela não vai ficar no time, eu vejo no olhar dela que ela queria mais Tami. E tu não consegues hoje. Porque muitas vezes ela veio porque ela me via lá no digital e ela, tipo assim... A maioria das pessoas que estão hoje, gente, dentro da Ferro, foram pessoas que procuraram a Ferro para entrar. Grande maioria. Mas assim, quando elas entram na Ferro, o primeiro dia tu faz o processo de onboard, tem um kitzinho. Apresenta a agenda, até 3 dias, agenda, tu falou, né? Não, o teste. Esses são os testes. Não, na fase do ela faz teste de 3 a 5 dias. Quando ela inicia, ela vem, né? É porque essa conversa que eu faço para contratação é pessoalmente. Não vou contratar ninguém por uma chamada. Perfeito. Ela vem pessoalmente, eu converso com ela e ali eu explico o que eu acredito, o que é prioridade pra mim, o que é importante, que a gente joga em time, que pra mim não é prioridade que a pessoa seja excelente tecnicamente se a relação interpessoal não funcionar. Porque não adianta, a pessoa pode ser um gênio, se ela de alguma maneira não se comunica ali com o time, ela vai naturalmente ser expulsa. Porque eu tenho um time que tá há tempo comigo. Time forte, acaba expelindo. Time forte, vai expelir naturalmente a pessoa. Ela não se encaixa em 15 dias, tu já sabe que aquilo ali não vai rolar, né? Então eu queria ficar mais próximo, mas assim, tô dividindo isso porque eu sei que quantas outras pessoas que têm negócios, não só no meu segmento, enfim, vários segmentos, têm essa dor, né? Não, na verdade é difícil, né? A gente equilibrar os pratos. E a gente tá falando aqui como se fosse muito fácil, mas é difícil, né? Sim. Pô, pra ter uma cultura forte precisa de tantas coisas. E antes de tudo ser exemplo, né? Porque não adianta também só falar, tá lá na parede, o que é importante para a empresa, os valores que é importante, e eu não seguir aquilo, eu não ser referência para aquilo, né? Então, é difícil mesmo. E as pessoas olham para isso, né? Ela fala uma coisa, mas faz outra. Então, sim, tu tem que estar sempre tentando seguir a linha do meio, né? E, Tati, queria te ouvir um pouquinho em um ponto em relação à comunidade, assim. O que
que tu vê que de alguma maneira... Porque assim, eu sei que tem sócios que estão contigo há bastante tempo. Sei que tem uma parcela que tem uma rotatividade. Isso é normal em qualquer, Sim. né? Como eu tenho clientes que entram, tenho clientes que saem, enfim. Mas no teu ponto de vista, o que tu conseguiu inserir como líder? Porque eu falo com propriedade disso, porque eu caminho contigo, né? O nosso clube da Palhoça, ele é um clube diferente. E quem não concorda, não posso fazer nada. Mas sim, o nosso clube da Palhoça, ele é diferente. Tanto que, assim, eu não sou da Palhoça. E quando alguém me fala, eu tô conversando com uma cliente, eu falo, mas tu tem que entrar no da Palhoça. Porque o da Palhoça Ainda bem que eu tenho pessoas que... porque o da Palhoça tem a Tati. rédea, né? Porque tu tem esse jeito. O que que tu vê, assim, que tu faz? Tu consegue fazer essa autoavaliação? O que tu tem de diferente? O que faz essas mulheres... Isso tá muito aliado ao que eu digo desse ato de comprometimento, né? E também de inventar. Eu sou bastante de inventar, de criar, de fazer movimentos para que elas se sintam abastecidas também, né? Tem gente que gosta bastante desse lado de estar participando. Porque a gente, para quem não conhece, a gente tem alguns movimentos dentro do grupo que são entregas que a gente faz para que o clube ele permaneça todo mês, a todo instante, entrando pessoas e as pessoas consigam se relacionar, né? Nosso objetivo principal é fazer com que haja relacionamento dentro do grupo através do networking, através dos encontros. Então, assim, uma forma de eu conseguir elevar realmente o nosso grupo e fazer movimentos constantes é sentar contigo, por exemplo, né? Eu contratei a Tami, a gente tá caminhando de 28 anos. Cara, não faz um ano, eu acho. Faz. Faz um ano? E eu acho que essa é uma decisão importante, tu caminhar com Às pessoas... vezes ela fala, ai, amiga, não sei, vai ficar comigo sim. Não, amiga, não chega a ser eu não sei. Eu falo, cara, Tami, mas tá pesado. Não, mas vai dar. A gente dá um jeito, faz um esquema. A gente sempre faz dar certo. Sempre que a gente senta juntas é muito bom, né? E assim, eu acho que escolher as pessoas com que a gente caminha, né? Pra traçar ideais, pra traçar objetivos pro nosso grupo, como qualquer negócio, como o negócio da Indy, fazer com que a gente consiga também estar atento ao mercado, ver o que está acontecendo, o que as pessoas buscam, ouvindo os clientes, ouvindo muito a elas, né? De vez em quando rola forms, nem todas respondem, a maioria não responde, hoje em dia por causa da demanda, como eu falei, né? Gente, como é forms difícil. É formulário, tá, gente? A gente encaminha o formulário para ver o que as pessoas estão achando do movimento. Tu faz assim, para avaliar teu time interno? A gente faz 360. Como é que tu faz essa avaliação? Porque eu vou te falar uma coisa. Uma vez... Tu diz pra medir a satisfação? Interna, não do cliente. Interna Sim, do teu nós de time. Fazemos, Tu faz. E aí é feito de que... Alguma dinâmica? Ou por... Sim, é secreto, não é secreto? Eu posso contribuir. A gente tem uma plataforma, que é BeHome. Tem outras, tem o Feeds também, que é uma plataforma muito boa. Dentro dessa plataforma, a gente consegue abrir a pesquisa de satisfação anônima, geralmente a gente faz, né? E a gente faz uma pesquisa com algumas perguntas que a gente deseja saber e medir. Isso é mais para ter de forma formal, eu conseguir ler. Mas eu digo que um bom líder, ele caminha por todos os setores da empresa, mesmo que a empresa cresça, né? Ele tá o tempo todo caminhando no setor operacional, até, enfim... Ouvindo, olhando. Então, eu acho que a melhor forma é tu realmente estar circulando, tu tá sempre ouvindo o que tá acontecendo, tu tá perto, tá? Eu queria contribuir com, quando tu falou da Tati, por que o Clube da Palhoça é tão especial. A dinâmica de uma empresa, os funcionários quererem ficar na empresa, porque hoje o funcionário ele escolhe estar, né? É a mesma dinâmica da Tati. Por que o clube é tão especial? Porque ela é uma boa líder. Não é só o comprometimento. É a forma que ela se posiciona na comunicação, conduz, né? Alinhando sempre a expectativa, se comunicando, explicando os próximos passos. Lembra que eu falei que um bom líder engaja o time, faz boas ações de endomarketing? Tu também pensa nas ações que vão engajar essas sócias, quais são os eventos que vai fazer esse engajamento. Então, a mesma dinâmica que tem dentro de uma corporação, né, entre líder e liderado, a Tati faz a mesma coisa, só que não são os funcionários, são as sócias, que são as clientes, né? E foi exatamente por isso que eu quis trazer vocês duas para essa mesa, para mostrar o quanto eu poderia trazer duas pessoas que têm empresas, se, por exemplo, a Valor e uma outra que tivesse uma organização com pessoas... Parecida. Mas é porque, como eu caminho com a Tati, eu vejo o clube, né, o W2W Palhoça, que é o que eu tenho conhecimento, posso falar desse específico,
É uma empresa. Claro que é. E quando a gente senta pra conversar, às vezes eu fico pensando, se as pessoas imaginam, né, amiga, é uma ONG, eu quero ser líder dessas mulheres. Não, gente, é uma empresa, CNPJ, emite nota fiscal, tipo, tudo normal. Não é né? brincadeira, O desafio de qualquer outro negócio. É um produto com todos os Sim. desafios e a gente tem que estar sempre ali se reinventando, né? Sim. No final do ano, ela fez aquele evento de o Thank You e tu reconheceu as mulheres. Sim. Líder reconhece. Muito Líder legal. comunica. Líder A gente engaja. fez o evento, importante evento. deixar. Fechamos uma casa. Mas assim, a decisão ela precede qualquer resultado. Antes de qualquer coisa, eu decido fazer. Todos os dias. Eu acordo e decido. O que eu vou fazer hoje? Cara, tem dias que a gente não tá querendo dar o nosso melhor, ou a gente consegue dar o nosso melhor. Essa semana, inclusive, eu passei por um dia bem Hoje ruim. eu não estou num bom dia. Aí eu, Tami terça-feira, que também. me dei um atestado. Então, essa semana tá as 3. Mas sabe o que eu acho? tive Mas, uma reunião antes daqui não muito boa. Eu assim, meu Deus. Quase que eu liguei pra ti. Não vou. mas sabe uma coisa? Sempre que isso acontece, a gente passa por isso várias vezes. De estar num lugar e pensar, caraca, não era pra eu estar aqui. Olha só quanta coisa eu tenho pra fazer, né? Às vezes a gente tem esse sentimento. Depois que a gente vai... Olha, 99% das vezes eu falo, cara, que bom que eu fui. Sim. Porque é Que isso, bom que eu não é, deixei de fazer, é né? tu decidir mesmo em meio ao caos. E decidir precede o resultado. Então, assim, eu acordo, eu decido. Tem dias que eu não tô muito bem. Cara, mas aí eu sento com alguém que vai me estimular. Esses dias aconteceu, eu até compartilhei no meu Instagram. Eu sentei com uma amiga minha, que ela de vez em quando dá uns pitacos, assim, nos eventos meus. Foi antes do Thank You. Sentei com ela e falei, Sandra, olha só, eu quero criar alguma coisa muito legal. Eu precisava ouvir, sentar contigo e te ouvir. E ela sentou, ela falou assim, Tati, tu não me pegou num bom dia, eu tô péssima e tal, e eu não vou conseguir te ajudar. Mas ela falou uma coisa, a gente sentou meia hora e ela falou uma coisa. Tu viu que o Sam's, ele tá chegando aqui na nossa cidade? Eu falei, Sam's, nem conheço. Daí ela explicou tal, que era um mercado de fora e era muito massa, que vendia produtos que eram dos Estados Unidos. E eu falei, cara, que animal isso. Aí eu falei, amiga, isso aqui eu precisava ouvir. Eu saí de lá, dessa reunião, eu passei no Sam's. E ele não estava aberto ainda, eles estavam para inaugurar fazer 5 dias. E aí, na hora que eu cheguei, estacionei, tinha uns caras construindo, fazendo a obra e tal. Parei o carro, o cara assim, procura alguma coisa, alguma pessoa. Eu falei, moço, olha só, eu preciso de alguém, de um gerente, do dono do negócio, eu preciso falar com alguém daqui desse mercado. Tu consegue? Vou te levar até essa pessoa. Ele me levou até essa pessoa. Falei sobre o propósito, falei sobre o nosso evento. Falei da dinâmica, do que eu precisava e falei que era uma oportunidade de eles serem vistos porque eles estavam abrindo e o nosso evento era muito próximo. Cara, eles abraçaram a ideia, eles me contrataram, Viraram patrocinadores do nosso evento de fim de ano. E assim, muito massa, né? Gente, isso é uma história de realmente... isso tá compilado com o que eu acabei de falar. Nem sempre a gente tem estímulos para fazer as coisas certas, mas a gente senta com alguém que estimula, a gente decide e a decisão precede o resultado. Isso aí, boa. Então, Fechou assim, com chave de ouro. é isso, sabe? Eu acredito muito nisso. E eu acredito no poder que a gente tem de sentar com as pessoas que estimulam a gente a fazer coisas novas. Isso pra mim é fantástico, extraordinário e Por isso que tem eu muito escolhi potencial. sentar com vocês. E dentro da empresa a mesma coisa, né? Tu ter um time onde a régua ela sempre esteja para cima. A partir do momento que tem um colaborador que não esteja condizente com a nota da régua que tu deseja, esse colaborador, ou claro, tem que ser desenvolvido, tem que ser lapidado, tem que ser chamado para uma conversa, mas se não der, Se isso não de acontecer, resgatar, desligado. desliga, né? Porque também se retarda muito, se procrastina muito o desligamento de um colaborador que não tá legal, seja por competência técnica ou seja por interpessoal. Pior ainda quando é por interpessoal, né? Porque ele acaba aquele ditado da laranja podre. Eu ia dizer, gente, antigamente a gente dizia, quando uma pessoa tá lá e a laranja podre, ela está Mas agora resto, né? tu tem que tomar cuidado com tudo que fala, né? Tem que Tem que tomar cuidado, mas é a real, gente. É isso, né? A gente se fala tanto do ambiente que a gente tá, que ele pode nos elevar ou A pode tal da ambiência. ou fazer com que a gente se recue, não seja a gente mesmo. Na empresa é igual, quando tem um colaborador que não tá legal, é claro que, de novo, né? O líder ele tem que entender se ele tá fazendo o papel dele, né? Resgatar esse colaborador, tá se comunicando com esse colaborador. Agora, de fato, é um colaborador que não tá legal? Tira, porque se a régua é 8, eu preciso que todo mundo esteja
8 para que, de fato, a cultura seja forte. A partir dali para baixo, a cultura já não está condizente. E sem contar que, além de acontecer que mina quem já está, e tu vai ter sempre novos colaboradores entrando, e aí a pessoa vê... Meu marido fala muito isso comigo, assim... eu vejo que... Ele observa muito, né? Eu vejo que aqui em tal ponto essa pessoa tá descasada com o que a gente acredita. E ele fala, mas não precisa fazer nada com isso agora. Só grava isso que eu falei pra ti. Sabe? São pequenas coisas que a gente vai percebendo. Então, a gente olha para aquilo e na hora certa tem que realmente... E pensar o seguinte... Vou, de uma certa maneira, finalizar da minha parte com isso. Conversas difíceis precisam ser feitas. E as maiores decisões não são na zona de conforto. Eu conheço clientes meus que têm pessoas que precisam ser desligadas e a pessoa simplesmente... não quer ter aquela conversa. Prefere adiar, né? Mas uma hora ela vai precisar fazer. Mas aí tu tá negligenciando o teu negócio. Porque tu não quer... Gente, isso não tem noção, não tem sentido algum. Mas isso acontece não só em negócio, às vezes em relacionamento também, Eu aprendi muito Tu tinha isso. dificuldade? Eu aprendi na dor. Mas por que tu tinha dificuldade de... É que eu apostava muito que no desenvolvimento eu tentava sempre resgatar muito. E até hoje eu tento sempre resgatar. Nossa, eu também. Peraí, vou anotar isso. Eu acredito no resgate. É tipo o filme. Eu acredito. Não, mas é verdade. Porque assim, o que tá acontecendo? Eu acho que é sempre uma conversa muito franca, olho no olho. Mas eu no passado, nos primeiros 2, 3 anos da Valor, eu tive muitos problemas com pessoas. E eu acho que hoje eu domino a cultura organizacional porque sobre esse assunto, porque eu de fato sofri na dor e fui entendendo quais eram os mecanismos ao meu favor que eu pudesse fortalecer o meu ambiente e, por consequência, os meus resultados. Eu tive colaborador que me fraudou, eu tive colaborador que abandonou o emprego, eu tive várias intrigas, enfim, não vou entrar nessa seara aqui agora, mas eu digo que de todo ponto ruim, de toda dor, a gente tira sempre um grande aprendizado, né? Um grande ensinamento. Eu acho que quando acontece isso é tu parar, pensar, refletir o porquê, como que aconteceu e daqui pra frente o que eu vou fazer com isso. E eu fui muito sendo mais pulso firme no decorrer do tempo e não tolerar aquele comportamento. Teve uma menina mesmo que ela foi fazendo e ela começou a faltar o trabalho. Meio que abandonou o trabalho. E aí eu falei assim pro Bruno, que é meu sócio, inclusive meu marido, Bruno, bom, ela quer ficar fazendo isso, tá bom, vou entrar numa guerra com ela, vamos ver então. Não vou demitir ela, porque ela tava querendo ser demitida. E daí ela ficava aprontando. É bem comum, né? Daí ela quer ficar aprontando, eu não vou demitir ela que peça, sabe? Coisa de líder, né? Enfim, gente, o que eu ganhei com isso? Um ambiente, um clima onde ficou pesado, onde daqui a pouco fulano também já estava faltando. É que nem deixar cumprir a experiência, não. Como que é o aviso? O aviso. Tem vários aviso? Não, né, Andy? Todos os meus avisos são indenizados. Eu não deixo aquela pessoa ali. É o clima ruim. Imagina, ela vai trabalhar. Meu marido me ensinou. Velório, né? Velório, porque ela acabou de ser demitida. Como é que no outro dia ela vai estar lá trabalhando, gente? Não tem como. Não tem como. Mas esse exemplo da menina é um dos, né, que de fato a gente, líder, precisa ser muito pulso firme com aquilo que de fato eu vou tolerar na minha empresa. Não, cresce, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Eu perco o controle da situação e muitas vezes eu vou ter que demitir um profissional que era bom, que não estava incomodando, mas já se criou foi influenciado pelo processo. Já foi influenciado pelo processo e eu perdi. Que às vezes não dá mais tempo nem de resgatar Não dá tempo de resgatar. Gente, é louco, né? É louco. Assim. Mas eu falo, com certeza é um dos maiores desafios. Hoje eu busco... A Tati, ela sempre fala pra mim, Deus, amiga, tá inventando coisa nova. Tem sempre uma... Mas é que assim, eu tenho um objetivo claro, né? Em relação ao meu projeto, a Ferro, enfim, todos os produtos, eu ainda tenho outros produtos que eu quero colocar dentro da Ferro, claros, assim, pra mim. Já tenho alguns, outros que eu tenho. E são uma caminhada, né? E eu já tenho muito claro aonde eu preciso estar em termos de estrutura e faturamento para ir lançando, porque eu dependo de audiência, eu dependo de estrutura interna, eu dependo de investimento, eu sei certinho. Só que eu sei que nesse meio do caminho, o meu maior desafio é manter um time que vai acompanhar isso. É um desafio muito maior do que conseguir um cliente para comprar o produto que eu vou lançar. O time tá... Porque o produto que eu vou lançar eu sei que vai vender.
os produtos. E não é uma coisa específica. Eu sei que tem mercado, porque eu estudo, eu ouço a minha audiência, eu estudo para lançar. Posso, óbvio, ter um down ali no meio do caminho, posso, mas é aquele, conserta rápido, né? Viu que não deu, já vai, já arruma, conserta. O negócio é consertar rápido. E aí eu tenho isso. Então eu não tô tão preocupada com o produto no mercado, eu tô preocupada com o time. E eu quis trazer vocês aqui pra gente falar, né, um pouco disso, da cultura, da gestão, porque, Tati, pensa, tu ter segurado o clube até aqui, vamos pensar, né? Tu ainda estás com ele, mas vamos pensar, a tua caminhada. Quantos clubes abriram e fecharam? Como é que fala? Porque eu tenho não é matriz, é uma franquia. Uma filial. Quantas filiais? Eu vi filiais em outras cidades, Iguaçu, né? Abrir e fecha porque, né? Não sei o motivo, não conheço as histórias específicas, mas a gente imagina que é porque para segurar o negócio, para manter essas mulheres engajadas, é cultura. Então, assim, tem uma pessoa muito bem definida, uma mulher tem uma líder ali na frente que faz com que a mulher pense assim, não vou me desligar, né? Tipo assim, às vezes a mulher tá ali, nem fala no grupo, nem interage, não sei o quê. pela pessoa, né? Exatamente. É inspirada pelo líder. Às vezes você fala isso, que né? A minha cultura, ela acaba sendo um pouquinho diferente da Indie, porque ela tem muito a ver com o colaborador, né? E a minha é com o cliente, com né? O cliente, Na verdade, os dois, porque eu acabo aqui falando muito do cliente interno, que é o colaborador, mas a gente tem a cultura do cliente externo. O onboarding que a gente faz para o cliente interno, nós fazemos para o cliente externo. Para o cliente externo, a Ferro também faz e é perfeito. Assim, nesse mas o nosso cliente, ele entra, ele tem implantação, ele ganha brinde. A gente agora está fazendo uma dinâmica diferente. Até não dá para mostrar, né? Mas todos os clientes Valora, eles vão ganhar uma caixa com uma essência da Valora. Desenvolver uma memória olfativa da sua marca. Com um troféu, ele está fazendo parte desse clã de empresas que escolhem valorizar os seus funcionários. Então é um parabéns, né? Ai, eu amei! Esse é o kit inicial, mas esse cliente, ele vai ficar 90 dias sob supervisão de várias pessoas para ver se ele está gostando, se ele está fazendo... Porque o que acontece muitas vezes gera ruído e é o próprio cliente que está fazendo errado. Ou o próprio funcionário que não está fazendo legal. E aí, líder, empresa, no caso, para o cliente externo, corrige. Lembra da comunicação? Corrige, engaja, reconhece. Gente, é difícil, mas é fácil. Porque, no fim, as práticas são as mesmas. Porque a gente fala de pessoas. Seja funcionário, seja cliente, são pessoas. E pessoas funcionam assim, olho no olho, comunicação, reconhecimento, engajamento. Isso é um tema que precisa ser muito mais abordado para que as pessoas olhem para isso e já quero episódio 2. Isso. Então, daria pra falar É. muito. Não, vamos marcar outro dia. Outro dia que não passa do nosso tempinho. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo, Tati, Indy. Fiquei muito feliz. Eu já tinha certeza que ia ser uma mesa especial, por isso que fiquei feliz de vocês terem ambas prontamente atenderam. As duas têm uma baita agenda. E aí eu pensei, será que vai dar certo? E aí deu. E eu fiquei muito feliz com isso. Obrigada por terem vindo, terem dividido o conhecimento e a história, né, de vocês também com a gente. Eu que agradeço o convite, bem feliz de estar aqui, contribuindo um pouquinho com eu também, com o teu pod. Não, tô me sentindo até mais leve, cheguei aqui meio brava, meio irritada. E agora, né, por uma reunião não muito boa, daí agora eu já falei tanto, agora vocês são psicólogos. Mas posso falar uma coisa? Já vibramos em outro... É porque vibrou em outra energia. E a gente começa a relembrar que faz tudo também com boa intenção. Eu ia te falar agora, palavras de afirmação. Aquilo ir. Que a gente fala, aquilo ressoa sempre de volta pra gente, né? Então, é como se a gente estivesse falando, aí tu vai falando sobre como tu faz, como tu acredita, o que tu prioriza, e aí aquilo vai voltando pra ti, né? Reafirmou que no fim, a ação às vezes a gente erra, mas a intenção foi boa. E eu falo muito isso pro time. Eu piso na bola o tempo todo, imagina, não sou uma líder perfeita. Time, não sou uma líder perfeita, mas... Estou sempre em busca da melhora. Mas quando eu erro é na ação e não na intenção. A intenção sempre é boa. Sempre a intenção é de acertar, mas normal, somos seres humanos, nem sempre a gente acerta. Adorei, fechamos com uma mensagem ótima. Obrigada, tá, por vocês terem vindo. E se tiver uma segunda rodada, que eu senti que ficou bastante tema ainda pra gente falar, vocês topariam? Então, pronto, fica no ar pra gente marcar mais um. Obrigada. Nada.